Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sema, sejam bem-vindos ao meu canal. E aqui eu trago várias receitas gostosas de bolos, tortas, doces, tudo que é de comer e gostoso eu trago aqui pro canal. Então, se você gosta desse conteúdo, vou convidar você a se inscrever aqui no canal. É só clicar no botãozinho inscrever-se, é de graça, não te custa nada. E também não esquece de ativar o sininho, assim, sempre que eu postar um vídeo aqui, você vai receber e não vai perder nenhuma receita aqui do canal. E também deixar o seu joinha, deixar o seu gostei, que não custa nada também e ajuda muito aqui o canal. E o Dia das Mães está chegando e para comemorar esse dia tão especial, eu trouxe uma sobremesa também especial que eu acho maravilhosa, que é o bolo Red Velvet. O bolo Red Velvet é aquele famoso bolo veludo vermelho, porque ele é vermelho. É uma receita americana que veio para o Brasil há alguns anos e fez um maior sucesso. Para quem não sabe, o bolo Red Velvet não é somente um bolo vermelho, ele tem algumas características. Então, não é só você tingir o bolo de vermelho que será um bolo Red Velvet. Então, tem umas características que a principal e mais óbvia é a coloração, ele ser vermelho. Então, você pode fazer isso de duas formas. Eu usei corante para tingir, o corante alimentício, mas você pode também usar com beterraba. Você faz o suco da beterraba, você bate no liquidificador, você coa e leva para ferver, para poder reduzir até formar uma pastinha e usar isso como corante. Eu já fiz dessa forma, não fica com gosto de beterraba, fica bem gostoso também, mas eu resolvi fazer com corante, que é mais prático, eu acho que todo mundo vai achar mais fácil também. Mas tem um jeito certo de usar o corante também para não amargar a massa, que eu vou falar mais pra frente. Outra característica é a massa ser amanteigada, vai bastante manteiga na massa também. Então, o bolo Red Velvet, ele é uma massa amanteigada muito saborosa, muito gostosa. Eu nunca fiz com margarina, mas eu tenho certeza que vai dar certo caso você queira usar com margarina. Vai dar certo se mudar alguma coisa, talvez seja na textura, mas o que eu tenho certeza que vai mudar é a questão de sabor. Então, quem acompanha aqui o canal sabe que eu gosto de usar sempre manteiga por questão de sabor. Então, nessa massa, se você quiser usar margarina, você pode, mas eu usei manteiga por questão de sabor. Então, a massa, ela fica com bastante gosto da manteiga. Então, se você usar margarina, não vai ficar igualzinho, mas vai ficar bom do mesmo jeito. Outra característica dessa massa é a umidade natural que ela tem. Ela é extremamente úmida. E, gente, essa massa é maravilhosa. Ela, você fazer ela pura mesmo, ela é sem nada, sem cobertura, sem recheio, ela fica maravilhosa. Então, ela realmente é bem úmida por conta do bicarbonato de sódio que eu uso nessa receita, que é usado nessa receita. O bicarbonato de sódio, além de ajudar a intensificar essa cor, né, esse vermelho, ele também traz umidade para a massa. Mas é claro, a junção do bicarbonato e a reação química do bicarbonato com o cacau, que vai cacau também nessa massa, e também o iogurte natural. E eu vou falar para vocês desses dois ingredientes. E essa massa, ela não é uma massa de chocolate, mas ela vai cacau na massa. E tem que ser cacau. E, gente, quando eu falo cacau, quando vocês escutam alguém falar cacau, a gente está falando de cacau 100%, né? Quando você vai no mercado e você vê lá as caixinhas de 50% cacau, cacau 100%, né? Quando eu falo cacau, é 100%. Então, quando eu falo chocolate, então você vai entender que está misturado com açúcar, então é chocolate 50% cacau, chocolate 23% cacau. Então, quando eu falo cacau, é ele puro 100%. E é esse que tem que ser utilizado nessa massa. E é importante usar o cacau mesmo, porque é uma pequena quantidade, ele vai dar um sabor sutil de chocolate na massa, sem deixar a massa ficar com gosto de chocolate, mas será bem sutil o sabor. Você vai perceber o sabor de chocolate, mas bem suave, bem sutil. E também vai ajudar na coloração. Só colocar o corante vermelho não vai deixar aquele vermelho fechado, aquele vermelho como se fosse um vinho. Então, o cacau vai ajudar também nisso. E o cacau com bicarbonato vai intensificar essa cor. Então, vai deixar ele um pouco mais escuro, então vai ficar aquele vermelho mais escuro, vermelho cor de vinho, um vermelho fechado, fica aquela cor maravilhosa. E o bicarbonato, ele também vai entrar na massa para poder dar umidade e intensificar essa cor. Se você só tingir com corante, vai ficar aquele vermelho, um pouco vermelho guache, vermelho mais clarinho, e o bicarbonato junto com o cacau vai intensificar essa cor, deixando ele mais escurinho, um vermelho mais fechado. Eu tenho certeza que vocês já viram aqueles bolos de chocolate bem escurinho. Então, normalmente essa massa tem bicarbonato, que ele ajuda a intensificar a cor, então deixa o bolo mais escurinho. Que, aliás, tem aqui no canal um vídeo de bolo de chocolate com brigadeiro de leite ninho.
E eu uso bicarbonato nessa massa, e ela fica bem escurinha, bem gostosa, é bem fofinha. E é aquela massa também que você come ela pura, não precisa nem de cobertura, que fica bem gostosa. E só abrindo um parênteses, essa massa, quem gosta muito desse bolo, esse bolo favorito é do meu sobrinho, o Benjamin. A minha irmã faz quase todos os dias para ele esse bolo, e ele adora. Ele é uma criança de 6 anos. E, gente, para vocês verem como essa massa é maravilhosa. Ele não gosta com cobertura nenhuma, com recheio nenhum, ele gosta somente da massa. Então, minha irmã faz esse bolo somente a massa e ele come, se deixar ele come tudo sozinho e ele come quase todos os dias. É o bolo favorito dele. Então, pensa se essa massa não é maravilhosa. Com uma criança gostar sem cobertura, é que a massa realmente é maravilhosa. E o meu sobrinho adora, é o bolo favorito dele. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição e também passando os cards aqui em cima, para ver que vai aparecer uma notificação. É só você clicar que você vai direto pro vídeo. E essa massa também vai iogurte natural, então mais um ingrediente para deixar a massa ainda mais gostosa. Então, o iogurte natural, ele também entra para dar umidade para essa massa. E uma dica para vocês, caso vocês estejam fazendo uma massa, qualquer massa de bolo que vai, né, na receita iogurte natural, e você percebeu que você não tem, você pode fazer um buttermilk, que é a mistura do leite com o vinagre, né? O leite com o ácido, que normalmente é um vinagre de álcool ou um limão. Então, você pode fazer essa misturinha, que se chama buttermilk, para poder colocar e substituir esse iogurte. Então, você vai pegar a quantidade de leite que vai na receita, colocar 20 ml, que é a mesma quantidade que vai nessa receita, 20 ml de vinagre de álcool ou 20 ml de limão, colocar no leite. Então, você vai dar uma mornada nesse leite, bem de leve, vai colocar o ácido, que é o vinagre, ou limão, misturar, deixar descansar por 10 minutinhos e aí sim usar na receita. Então, como vocês podem ver, a receita, essa massa, ela é bem rica, ela tem bastante coisa. Então, por isso que ela fica bem gostosa, bem maravilhosa. Então, faça do jeitinho que tá aqui no vídeo, vai dar certo. Eu usei aquela batedeira de mão, que é mais fácil, mais prático, mas dá para fazer com o fouet. Então, se você não tiver nenhuma batedeira, nem a planetária, ou aquelas de mão, você pode fazer com o fouet. Aí, no caso, o fouet é imprescindível, gente, precisa, porque ele vai ajudar a colocar um pouco de ar nessa massa, então vai ajudar a desmanchar os ingredientes com mais facilidade. É claro, vai dar mais trabalho, vai ter que mexer por mais tempo, mas dá certo do mesmo jeito. Lembrando que a receita completa eu sempre deixo na descrição do vídeo, então você vai clicar na palavrinha mais, vai abrir a descrição do vídeo, e lá terá todos os ingredientes, com as medidas, também tamanho da forma, tudinho que eu usei. Então agora, bora pra receita. E aqui eu tenho um tablete de manteiga, é manteiga sem sal, e esse tablete tem 200 gramas. Então, eu deixei ele fora da geladeira para poder ficar em temperatura ambiente, para poder utilizar. Como eu sei que nem todo mundo tem balança, então eu vou cortar aqui de um jeito para que vocês consigam tirar 150 gramas, que é a quantidade que eu vou usar na receita. Então, vou cortar ao meio, então cada parte ficou 100 gramas, porque o tablete tem 200. Então, uma das partes eu corto ao meio novamente, então... A parte maior são 100 gramas e essas duas partes pequenininhas, cada uma tem 50 gramas. Então, vou usar a parte grande mais uma parte pequenininha. E agora eu vou colocar na tigela a parte grande mais um pedaço que é o menorzinho, que eu piquei tudo para poder facilitar. E esse outro pedacinho que sobrou, que são 50 gramas, eu vou guardar porque eu vou usar para fazer a cobertura. E eu vou colocar também o açúcar refinado. E agora eu vou bater isso aqui. Mas antes de bater, eu vou dar uma amassada mesmo com a batedeira, para não sair voando açúcar. Então, quando eu ver que tá tudo um pouquinho misturado, aí eu começo a bater. Eu já estava esquecendo de colocar pasta de baunilha, então eu vou colocar agora. Então, é a pasta de baunilha, o açúcar e a manteiga. E aí, vai bater isso aqui por uns 3, 4 minutinhos, até formar um creme bem fofo. E eu estou usando pasta de baunilha, eu adoro essa marca. Ela tem um sabor incrível e deixa um aroma maravilhoso. Ela tem as pintinhas da fava de baunilha, então ela é bem gostosa. Eu vou deixar na descrição do vídeo a marca da pasta que eu uso. Se você não tiver a pasta, pode ser a essência também. E depois de bater por uns 2 minutinhos, eu paro a batedeira, passo a espátula em volta da tigela para ver se não ficou nenhum pedacinho de manteiga sem misturar e volto a bater. Se você usar uma planetária, faça a mesma coisa. E aqui eu tenho os ovos, que eu já dei uma leve batidinha, então vou colocar metade, vou bater um pouquinho e depois coloco o restante. E agora eu vou colocar o restante dos ovos e vou bater por 2 minutinhos.
E agora eu vou colocar o óleo, eu estou usando óleo de milho e também vou colocar a água que está em temperatura ambiente. E eu gosto de usar óleo de milho ou de girassol, porque o óleo de soja, ele deixa um sabor na massa que eu não gosto, mas você pode usar o óleo que você quiser. E depois de colocar o óleo e a água, eu bato somente até misturar por 1 minutinho. Então agora eu vou reservar e misturar os secos. E agora em outra tigela, vou colocar a farinha de trigo, essa farinha sem fermento. Vou colocar também o cacau, e como eu falei, é o cacau puro, cacau 100%, e também o fermento que já está com sal, está com a pitada de sal. Vou dar uma misturadinha e vou reservar também. E agora eu vou dissolver o corante, então eu tenho aqui o iogurte natural, que está em temperatura ambiente, e vou usar esse corante em gel, vermelho morango. Eu prefiro esse vermelho, esse tom de vermelho, que eu acho que fica mais bonito. Então são 7 gramas, então como eu sei que é difícil pesar, você coloca mais ou menos meia colher de chá. Eu tô colocando no olho porque eu já fiz, então eu já sei mais ou menos a quantidade. Então, na dúvida, coloque meia colher de chá. E essa meia colher de chá é aquela meia colher de chá padrão, que eu já mostrei em alguns vídeos aqui no canal. Aquele joguinho que você compra no supermercado. Então, agora é só misturar, diluir, para poder colocar na massa. E uma coisa muito importante, não coloque muito corante porque vai amargar a massa. Então coloca pouco, mistura, se chegou na cor que você quer, ok, se não coloca mais um pouquinho depois quando tiver na massa. Porque ele vai escurecer depois que a massa assar, que tiver na massa ele vai escurecer um pouquinho. Depois que o bolo assar ele escurece mais e também tem o cacau que vai ajudar a dar cor. Então coloque pouco, vai pondo aos poucos para não amargar a massa. Agora que eu diluí o corante no iogurte, então agora eu coloco tudo na massa e vou bater um pouquinho. Uns 2 minutinhos é suficiente. Então você vai perceber que vai dar uma talhada, isso é normal, não estragou, não perdeu a massa. E depois de bater por 2 minutinhos, eu vou peneirar os secos na minha massa. Os secos é aquele que eu misturei, que é a farinha de trigo, o cacau, o fermento e o sal. Vou peneirar tudo de uma vez, não precisa fazer por partes, então já vou peneirar tudo e misturar. E depois de peneirar os secos, eu vou bater por uns 3 minutinhos até ficar bem lisinho. E não se preocupe que você não vai desenvolver o glúten, vai pesar a massa, porque como é uma massa manteigada, não tem problema bater a farinha de trigo. E agora, para finalizar a massa, eu tenho aqui o vinagre de álcool, que eu vou misturar com bicarbonato de sódio, dar uma mexidinha, jogar na massa e misturar mais um pouquinho e a massa estará pronta. E eu bati por mais 1 minutinho e a massa está pronta. Olha que massa mais bonita. Então agora eu vou colocar na forma e eu vou usar aquela forma que é para bolo piscina, que eu já untei com desmodante caseiro. Eu já ensinei a receita aqui no canal, vou deixar o link na descrição do vídeo e passando nos cards. Vou levar para assar, meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Vai ficar lá mais ou menos uns 40 minutos, mas você viu que soltou das laterais, ele tá um pouquinho mais firme, tá cheirando a bolo, faça o teste do palito. Se sair limpinho é porque está pronto. E agora eu vou fazer a geleia de frutas vermelhas. Então eu tenho aqui morango, mirtilo e amora. Já lavei, já desinfetei, deixei de molho 10 minutos no hidrosteril para desinfetar, escorri a água. Tenho aqui o morango que eu piquei, então tô usando uma caixa de morango, eu tirei os morangos bonitinhos para decorar. Também tirei algumas amoras para decorar. As amoras e o mirtilo estão inteiros, já o morango eu piquei em tamanho grande. Eu gosto de deixar assim meio inteiro para ficar uns pedacinhos depois. Vou colocar tudo na panela junto com o açúcar e o suco do limão. E o suco do limão vai ajudar a dar textura de geleia, esse ponto gelatinoso, sabe? Então por isso que eu gosto de colocar o suco do limão. Eu misturei tudo e liguei o fogo. Essa parte não gravou, mas eu só misturei tudo e liguei o fogo e depois de 5 minutos ficou desse jeito que você está vendo. Eu não coloquei água, é somente as frutas, o açúcar e o limão. Como tem bastante água, né? As frutas têm bastante água, acabou soltando bastante água e ficou assim. Vou misturar mais um pouquinho porque ainda não tá bom, então quando estiver pronto eu volto e mostro pra vocês. E depois de 5 minutos ficou assim. Eu desliguei o fogo já chegou no ponto que eu gosto. Se você gosta dela com mais calda, então deixa menos tempo no fogo. Ficou um total de 10 minutos. Olha que coisa maravilhosa. Então agora eu vou passar para uma tigela para esfriar e agora eu vou fazer a outra cobertura. E agora eu vou fazer o recheio de cream cheese.
Então, eu tenho aqui na tigela o açúcar de confeiteiro. Eu usei esse copo de medidas para medir em xícaras, deu 3/4. Vou deixar na descrição todos os ingredientes em xícaras e em gramas. Então, eu estou usando açúcar de confeiteiro, que é diferente do açúcar impalpável. O impalpável tem mais amido na composição, então por isso que eu estou usando açúcar de confeiteiro, que ele é tão fininho quanto, mas tem menos amido. Vou colocar também a manteiga, que é aquele restante que sobrou da massa, que está em ponto de pomada. E antes de bater com a batedeira, eu vou dar uma misturada para não sair voando açúcar para todo lado. E agora eu vou bater na batedeira por mais ou menos 5 minutos, até formar um creme bem fofinho. E antes que alguém pergunte se dá para fazer com açúcar refinado, dá para fazer, mas eu não gosto de usar porque o açúcar não desmancha e fica aqueles grãozinhos do açúcar, é por isso que eu não gosto, mas dá para fazer também. E agora eu vou colocar o cream cheese, que eu tirei da geladeira há alguns minutos, então ele não está muito firme, mas também não está muito mole. Então eu vou colocar ele todo e vou bater por uns 3 minutinhos. E depois de bater por 3 minutinhos, ficou assim. Esse é o ponto dele. Tá um pouquinho mole porque tá muito quente aqui. Vou colocar numa manga de confeitar e deixar na geladeira até o bolo ficar pronto. E o bolo está pronto, assou com 40 minutos. Eu acabei de tirar do forno e olha como tá bem fofo, tá bem macio. Não vou desenformar agora, vou deixar em cima dessa grade para esfriar e não suar embaixo. Vou deixar 20 minutinhos aqui e daqui a 20 minutos eu volto para poder desenformar. Mas antes eu vou tirar o topinho e vou mostrar para vocês o que vocês vão fazer com esse topinho. E com um passe de mágica já deu 20 minutos. Então agora eu vou tirar esse topinho, veja que a massa cresceu bem, mas ficou torto, então eu preciso nivelar para poder desenformar esse bolo. Então eu vou tirar todas essas rebarbas, mas não coma agora porque eu vou mostrar o que vocês vão fazer. Então com uma faca de pão, aquelas facas bem grande, você vai marcando as laterais e cortando devagarinho. Cuidado que a massa está morna e ela é delicada. Então eu vou fazendo o seguinte, ó, eu passo a faca e eu não entro com ela totalmente. Eu deixo sempre a faca em cima da forma, então as duas pontas sempre em cima da forma. Assim eu vou conseguir cortar e deixar ela bem retinha. E agora que eu cortei toda a lateral, agora sim eu vou afundando a faca com cuidado e tiro completamente o topo. E essas rebarbas eu coloquei numa forma, eu não untei a forma, não passei nada. Eu vou dar uma espalhada e vou levar para o forno. Vou deixar no forno mais ou menos uns 10 minutos, 15 minutos, a 200 graus. Eu quero dar uma tostada para deixar crocante, para poder fazer um enfeite com essas rebarbas. E, gente, olha que massa mais maravilhosa. Olha a cor que ela fica maravilhosa. Está extremamente macia, bem fofinha. Então, agora eu vou desenformar. Ela está morna ainda, eu gosto de desenformar com ela morna, por conta do desmoldante que vai estar molinho, né? Porque tem manteiga, então facilita para desenformar. Então, eu sempre gosto de desenformar o bolo ainda morno. E agora eu vou cobrir esse bolo. Então, eu vou começar com a geleia. E olha que maravilhosa que ficou essa geleia. Ela já está fria, está em temperatura ambiente. Então, eu vou colocar já em cima da massa. Eu gosto de colocar a geleia primeiro por dois motivos. Um é que a calda da geleia vai dar mais umidade para a massa e vai dar um sabor a mais, vai ficar maravilhoso. Então, se você gosta da geleia com mais calda, você pode deixar menos tempo no fogo, vai ficar com mais calda. Então, na hora de colocar no bolo, vai molhar um pouquinho mais o bolo e dar mais sabor. E outra também, colocar por baixo, né, do cream cheese, porque vai ser uma surpresa quando a pessoa comer. Ela não vai imaginar que tem uma geleia aí embaixo. E eu coloquei o meu recheio na manga de confeitar, não coloquei bico nenhum, é só para facilitar a aplicação. Então, eu vou passar por todo o bolo cobrindo a geleia.
E como sobrou geleia, eu vou colocar somente no centro do bolo. E eu já tirei as rebarbas do forno, ficou 10 minutinhos, ela tá bem crocante, então agora eu vou só dar uma amassada para poder enfeitar o bolo. Isso aqui vai dar uma crocância, isso aqui fica muito gostoso, fica parecendo uma bolacha, um biscoitinho, fica maravilhoso. Se você quiser, pode cobrir o bolo todo, ou não colocar geleia e cobrir o cream cheese com essa rebarba, né, com esse crocante, aí você usa a sua imaginação. E agora é só decorar do jeito que você quiser e está pronto o bolo. E, gente, olha como ficou lindo esse bolo. Ficou a coisa mais maravilhosa, sem tirar, que é muito gostoso. E agora, é claro, eu vou cortar para mostrar para vocês a situação disso aqui. E olha que massa mais fofinha. E eu duvido que vocês já viram uma massa amanteigada tão fofa quanto essa aqui. E se você gostou da receita, já deixa o seu joinha para ajudar o canal, se inscreve e ativa o sininho para receber mais receitas como essa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.